Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Eu vos saúdo assim com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, estamos aqui uma manhã de sexta-feira. Viemos nessa manhã trazer a palavra de Deus. Palavra essa contida aqui no Evangelho que escreveu João, capítulo 3, versículo 19, onde diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqui Jesus está falando a respeito da condenação, o que leva o homem à condenação. Ele diz que é o fato de o homem optar pelas obras más, né? Diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então as obras dos homens eram más. Em razão disso, eles rejeitaram a luz, né? A fim de permanecerem com as suas más obras, e optaram pelas trevas. Então o Senhor Jesus Cristo aqui é bem claro quando diz que a condenação para o homem é atraída pelas suas más obras. Em razão disso, o homem rejeita a luz. Quem é essa luz? A luz é o Senhor Jesus Cristo. O mesmo disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então está bem claro aqui, meus amados e queridos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo não veio condenar homem algum ao inferno, posteriormente ao lago de fogo e enxofre. O Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, ele veio salvar. O mesmo diz na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, ou contida na Bíblia Sagrada, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele ainda fala: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o Senhor Jesus Cristo aqui é bem claro quando diz que ele veio não para condenar os homens, isso inclui mulheres, mas ele veio salvar. Ele diz em outro versículo, ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que é que se havia perdido? O homem. O apóstolo Paulo é bem claro quando diz assim: por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado gerou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram, ele segue dizendo, e se separaram de Deus. Então Paulo é bem claro quando diz que o homem de fato se desgarrou da presença do seu Criador por razão de ter pecado, de ter errado o alvo, se afastou do seu Criador. E o seu Criador, através do seu amor ágape, que é o amor sacrificial, ele enviou o seu Filho a fim de resgatar a humanidade para si, recriá-la, né? Trazer-lhe nova vida, né? Fazer-lhe nova criatura, pois a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então Deus, pelo seu amor, pelas suas misericórdias, enviou o seu Filho. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a verdade é essa: a condenação para a humanidade, para o pecador, para o ser humano, não vem de Deus. Pelo contrário, Deus o salva, Deus o resgata para si. Deus o restitui à sua presença, à sua comunhão. Através de quem? Através do Senhor Jesus Cristo. Esse foi chamado por João o Batista, quando o mesmo se encontrava às margens do Rio Jordão e ali batizava.
quando ele identificou o Senhor Jesus Cristo vindo a ele para ser submergido às águas, ser batizado, ele o apontou e disse: eis aí, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Senhor Jesus Cristo é aquele que tem o poder de perdoar os nossos pecados. Ele tem o poder não só de perdoar, mas também de nos libertar do jugo do pecado. Meus amados irmãos, então está bem claro aqui. Deus não condena o homem, mas o homem é condenado sim, por optar pelas obras más. Em razão disso, passa a amar as trevas e rejeita a luz, que é o Senhor Jesus Cristo. O mesmo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, está bem claro a palavra de Deus aqui para todos nós, quando fala da condenação do homem, né? Quando diz que a condenação vem ao homem, vem a ele, por ele optar pelas obras más. Em razão disso, segue o caminho das trevas, segue o caminho da escuridão. E é bem claro quando diz que o Senhor Jesus Cristo, sim, é a luz do mundo. Ele disse que quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é o Salvador, ele não veio condenar o homem, pelo contrário, ele veio salvar, né? Então, se alguém aqui está presente neste recinto, ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer obter a salvação, ele está aqui presente, está de braços abertos e diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele segue dizendo: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venha para Jesus, porque só Ele salva. Ele veio nos restituir para Deus, nos resgatar para Deus. Ele está aqui presente em espírito e ele se coloca aqui como porta da salvação. Ele mesmo disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Portanto, se você ainda não entrou por essa porta para obter salvação, ela está aqui hoje presente, está aberta para que você acesse, adentre e seja salvo e seja salva. O Senhor Jesus Cristo, Ele sim é o nosso Salvador. Ele sim é aquele que Deus enviou ao nosso favor, a fim de nos livrar das más obras, a fim de nos livrar das trevas, a fim de nos livrar da condenação eterna. O Senhor Jesus Cristo está presente, Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados, pois esse mesmo, na cruz, perante Deus, sofreu o castigo que nos cabia. A Bíblia diz, se eu não me engano, no livro de Isaías: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.